Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Sabe aquela imagem de uma caminhonete andando pela rua com o som de latido de cachorro assustado? Pois é, a carrocinha é uma figura muito forte no imaginário popular aqui no Brasil, né? Carregada de medo, de mitos. Mas, afinal, o que é verdade e o que é ficção nessa história toda? Vamos mergulhar fundo para separar a lenda da realidade. E vamos começar logo pelo ponto mais famoso, e também o mais macabro de todos, a tal lenda de que os animais capturados viram sabão. Essa história, nossa, passou de geração em geração, mas será que tem algum pingo de verdade nela? Então, para começar, vamos encarar essa lenda urbana de frente e descobrir o que a ciência e os profissionais da área têm a dizer sobre isso. E a resposta, olha, é bem direta. Segundo especialistas como a veterinária Elizabeth Aparecida da Silva, lá do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, essa história de sabão é só isso mesmo, um mito. A origem dessa lenda pode até ser porque gordura animal é de fato usada para fazer sabão, mas essa prática nunca jamais foi aplicada nos animais de rua que eram recolhidos. Ok. Se eles não viram sabão, qual é o destino, então, dos animais que são recolhidos hoje em dia pelos serviços de controle de zoonoses? A realidade moderna, pode acreditar, é muito, mas muito diferente do que o mito conta. O processo atual segue basicamente 3 caminhos. O primeiro, que é sempre a prioridade, é a adoção. Os animais saudáveis são preparados, castrados, vacinados para encontrar uma família nova. Já para casos de doenças terminais ou agressividade muito extrema, que pode ser um risco, existe a eutanásia humanitária. É feita com anestesia profunda para que não tenha dor nenhuma. E, por fim, os corpos são cremados, o que é um procedimento padrão de saúde pública. Mas, se a realidade hoje é essa, de onde é que veio tanto medo? Para a gente entender o mito, a gente precisa voltar no tempo e conhecer a história, que era bem aterrorizante, da antiga carrocinha. Essa linha do tempo aqui revela um período bem sombrio, viu? De 1973 a 2008, o sistema era outra coisa, completamente diferente. O programa até começou para controlar a raiva, o que era importante, mas os métodos eram brutais. Os animais eram laçados com violência e os donos tinham só 3 dias para pagar uma multa e resgatar. E quem não era resgatado não importava se era saudável ou não, era sacrificado. E as memórias daquela época, claro, são muito fortes. Esse depoimento da Luciana Lanzillo mostra direitinho como a lenda do sabão era contada pelos pais, talvez como um jeito de explicar o horror da situação. Foi um trauma coletivo. E esse medo chegava nos próprios animais de um jeito impressionante. A história do cão Duque, contada pela Fátima Antunes, ilustra bem esse terror que era constante. O cachorro aprendeu a se esquivar, a se proteger de uma ameaça que literalmente patrulhava as ruas. Mas a comunidade resistia. O relato da Miriam Almeida deixa isso bem claro. As pessoas não aceitavam aquilo passivamente. Vizinhanças inteiras se uniam, protestavam e às vezes conseguiam impedir a captura. Era um conflito direto com os agentes da prefeitura. Essa era de brutalidade teve um fim. E agora a gente vai para o momento que mudou tudo. A criação de uma lei que transformou completamente o controle de animais no estado de São Paulo e que acabou servindo de modelo para o resto do Brasil. O ponto de virada foi a Lei Feliciano, lá em 2008. E a determinação dela foi clara e direta. Ficou proibida a matança indiscriminada de cães e gatos. Isso forçou os municípios a repensarem toda a estratégia, a abandonar o extermínio como método de controle populacional. A mudança de filosofia foi total. O sistema deixou de ser uma carrocinha focada em caça e extermínio, que gerava medo, para se transformar num serviço de controle de zoonoses, com uma missão de saúde pública, com métodos humanitários e o foco principal na adoção. E então, qual é exatamente a missão desses centros hoje em dia? Vamos dar uma olhada em como a função deles se expandiu para muito, muito além de simplesmente tirar animais das ruas. Para a gente entender a missão atual, primeiro a gente precisa falar sobre as zoonoses. Basicamente, são doenças que passam dos animais para os seres humanos, a raiva sendo o exemplo mais clássico. O controle dessas doenças é uma questão de saúde pública, e é essa a principal justificativa para a existência desses serviços. Hoje, a missão é bem mais complexa. Eles resgatam animais feridos, observam por 10 dias aqueles que morderam alguém, para descartar a raiva, abrigam animais perdidos até os donos aparecerem e, claro, promovem ativamente a adoção. É um trabalho de cuidado e de prevenção. Mas a questão não é nada simples. A carrocinha e o cão de rua,
estão bem no centro de um conflito social intenso, com visões muito, mas muito diferentes entre os grupos envolvidos. Uma tese de doutorado da UFES analisou justamente essas visões. Como a gente vê na tabela, para o público geral, o cão de rua é visto como uma ameaça e, ao mesmo tempo, como um ser digno de compaixão. Para os ativistas, ele é uma vítima com direitos e a carrocinha um instrumento de tortura. Já para os trabalhadores do serviço, o cão de rua é uma questão de saúde e um animal em sofrimento, e eles enxergam o trabalho deles como uma forma de proteger as pessoas e aliviar a dor do bicho. Isso revela um lado que a gente quase não discute. Os próprios trabalhadores se sentem estigmatizados. Eles se veem como agentes de saúde pública, mas muitas vezes a população os enxerga como os homens maus, uma herança direta daquela antiga e brutal carrocinha. Diante de um problema tão complexo, com tantas visões que batem de frente, qual é o caminho para o futuro? A solução, com certeza, não está só nas mãos do poder público. Especialistas, inclusive a Organização Mundial da Saúde, apontam para uma solução que tem 3 pilares. Primeiro, controle populacional de verdade, feito com programas de castração em massa. Segundo, a promoção da adoção responsável. E terceiro, a identificação de todos os animais de estimação, porque se eles se perderem, podem ser devolvidos. Uma ferramenta super prática para isso é o RGA, o Registro Geral de Animais. Em cidades como São Paulo, ele já é obrigatório. O animal ganha uma plaquinha de identificação que facilita e muito a sua devolução para o dono se ele fugiu ou se perder. Isso evita que ele se torne mais um animal de rua. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história da carrocinha nos mostra uma evolução da brutalidade para a saúde pública, mas o problema dos animais de rua continua existindo. A responsabilidade é só do governo ou dos ativistas? Ou será que é um dever de toda a sociedade, incluindo cada pessoa que decide ter um animal de estimação? A resposta para essa pergunta define o futuro de milhares de vidas.